noite. Meu nome é Selma Monteiro e hoje vamos conversar sobre a relação entre as tecnologias digitais e o campo ambiental, enfatizando como essas tecnologias se relacionam com as novas e velhas desigualdades no Brasil. Para essa conversa, teremos como ponto de partida o boletim O Ambiente entre as Tecnologias Digitais Acionadas por Governo e Sociedade, que foi lançado pelo Instituto Lula, junto com outros 5 boletins produzidos pelo Núcleo de Mapeamento da Fronteira Digital. O FrontD, que é o nome do nosso núcleo, faz parte de um projeto do Instituto Lula chamado Novas e Velhas Desigualdades na Era Digital do Brasil, da terceira década do século XXI. Todos os boletins estão disponíveis na página do Instituto Lula, cujo link está na descrição deste vídeo. No segundo boletim, que é o ambiente entre as tecnologias digitais acionadas por governo e sociedade, o nosso coletivo, que é voltado à pesquisa no campo digital do meio ambiente com ênfase na Amazônia, procurou apontar como, ao acionar essas novas tecnologias, o governo e a sociedade criam estratégias e instrumentos para enfrentar problemas, como a necessidade de reduzir danos e impactos de grandes projetos econômicos sobre os territórios, bem como reduzir riscos de desastres e catástrofes para as populações que vivem no Brasil como um todo. A emergência da agenda climática torna essa questão ainda muito mais grave, uma vez que o painel intergovernamental sobre mudanças climáticas, o IPCC, ele diz que a crise climática ela não é mais um prognóstico, ela já faz parte da realidade de diversos segmentos, que já sofrem os efeitos das mudanças climáticas. Além de abordar o processo de digitalização do licenciamento ambiental, do governo digital, o nosso boletim ele também vai apresentar como povos e comunidades tradicionais e outras organizações da sociedade civil também se apropriam dessas tecnologias digitais e para a defesa dos seus territórios, para a luta por direitos sociais, étnicos, territoriais e terem maior reconhecimento dos seus papéis e suas formas de uso dos recursos naturais para garantir os seus modos de vida. Com diferentes abordagens, esse boletim ele vem discutir o acionamento das tecnologias e como essa agenda da tecnologia também ela repercute os seus efeitos na utilização de recursos, na luta por espaços de vida e em disputa com outras frentes econômicas, como o agronegócio e a mineração. Para conversar conosco e discutir os temas relacionados a esse boletim, a nossa conversa, nós convidamos aqui a Tiane Neves Barros, que é doutoranda em comunicação pela Universidade Federal da Bahia, mestre em comunicação pela Universidade Federal do Pará, graduanda em publicidade, pesquisadora e observadora, participante da comunicação na Amazônia, tem experiência na docência, é militante no combate ao racismo e ao cissexismo, trabalha com cuidados digitais, colaboradora com coletivos e organizações do movimento negro e do movimento feminista no Brasil. Além da Tiane, para essa conversa também nós contamos com a presença da Ana Carolina Alfinito, que é formada em Direito pela Universidade de São Paulo e doutora em Sociologia Política pelo Instituto Max Planck, para o estudo de sociedades, na Alemanha, onde escreveu sua tese sobre a retomada de terras do povo terreno em Mato Grosso do Sul. A Ana é uma das coordenadoras do Observatório dos Povos Indígenas e Sistema de Justiça Criminal e Articulação dos Povos Indígenas do Brasil, a PIB, e assessora jurídica do Amazon Watch. O nosso coletivo, além de mim, Selma, ele também é formado pela Brenda Taqueta e Elias Pereira da Silva, que estão conosco aqui nesse debate. Então, nosso boletim ele está disponível no site do Instituto Lula, e esse é mais um momento de escuta para movimentar a nossa conversa, e a nossa proposta aqui é trazer algumas perguntas para debater aqui com as nossas convidadas. Então, a primeira delas vai dizer a respeito da percepção dos efeitos positivos e negativos desse uso das tecnologias digitais nas políticas ambientais da Amazônia. Então, assim, qual é a percepção de vocês em relação ao processo de digitalização dos serviços públicos governamentais?
E se vocês também puderem comentar um pouco esse efeito das tecnologias digitais sobre essas políticas ambientais nos campos de atuação, voltando seja para as organizações sociais, o movimento negro, ou também no caso da questão indígena acompanhada pela Ana. Acho que agora a gente pode passar a gente pode começar pela Tiane, mas eu acho que seria bom a gente dar um espacinho para as convidadas darem boa noite, né? Cumprimentar todo mundo. Eu mesmo esqueci de dar boa noite, então boa noite, bom dia, boa tarde para quem estiver assistindo a gente. É um prazer a gente estar aqui recebendo a Ana e a Tiane. Eu agradeço muitíssimo a apresentação da Selma, que foi muito importante, foi muito, né? Muito habilidosa, então a gente abre um pouquinho para as convidadas darem o boa noite e já seguirem respondendo. Pode ser assim a dinâmica? Oi, gente, boa noite. Está incomodando o meu ventilador? Não? Tá tudo bem por aí? Bom, vou fazer igual a Brenda. Bom dia, boa tarde, boa noite. A gente não sabe os horários que as pessoas vão assistir. Antes, bom, na sequência, eu gostaria de fazer uma audiodescrição. Então, eu sou uma mulher negra, estou com o cabelo amarrado. Meu cabelo é misto, crespo e liso, assim, um pouco crespo, um pouco liso. Estou com ele amarrado todo para trás. Eu uso um óculos que é uma armação um pouco transparente, com os detalhes pretos, um par de brincos lilazes. E que mais? Atrás de mim tem uma parede branca com alguns pôsteres, assim. Então, tem uma mulher negra aqui, que é uma atriz de um filme do 007, tem ali uma foto de um conjunto de baobás. Eu também estou vestida com uma blusa, um vestido branco. E, enfim, né, assim, para tentar situar as pessoas de baixa visão ou mesmo cegas a entender quem é que está falando, né? Bom, eu quero agradecer imensamente o convite, é uma honra, assim, né? Eu já conheço Brenda de algum tempo, já conheço enquanto pesquisadora, conheço enquanto ser humano. Elielson e Selma, eu venho acompanhando já um pouco mais recente, acho que do ano passado para cá um pouco, da produção científica, da produção de pesquisa. Então, para mim é uma honra imensa estar aqui com vocês. A Ana, é um prazer te conhecer também, acho que é o nosso primeiro contato. Gente, eu acho que falar de digitalização na nossa região, primeiro, acho que as pessoas, não sei, o quanto compreendem de Amazônia, né? O quanto as pessoas estão cientes da heterogeneidade, da dimensão, para além daquilo que foi fixado na memória brasileira, né? Como um território, como uma terra longínqua. Isso é um estereótipo mantido até hoje, né? Eu participo ainda de eventos e congressos que sustentam esse discurso de Amazônia muito longe. Como eu sou uma pessoa que me movimento um bocado assim no país, em geral esses comentários são bastante comuns, né? Então a gente vem sempre de muito longe quem está aqui. Nós somos o distante, nós somos o longínquo, nós somos, na memória brasileira, o inacessível. Porque encontraram na construção dessa ciência brasileira, dessa memória, da historiografia brasileira, uma forma de nos colocar à margem do Brasil. Então, é como se nós não fôssemos território brasileiro, nós somos a Amazônia. Né? Tem uma frase de um jornalista aqui de Belém, que ele diz que nós somos, se eu não me engano, é a última fronteira. Né? Então, nós somos os primeiros e os últimos para várias coisas. Nós somos a maior percentual desse país, maior percentual de terras desse país, nós temos o bioma mais diversificado desse país, nós temos a maior população negra desse país, a maior população indígena desse país. Porém, nós também temos os maiores índices de prostituição infantil, de crianças que são, não é nem de prostituição infantil, né, de exploração sexual infantil, para me corrigir. Nós temos os piores índices de desenvolvimento humano, temos altíssimos índices de analfabetismo, mesmo da população urbana, né, que está em áreas urbanas. E pensar o digital, pensar em toda essa cultura digital,
a gente precisa levar tudo isso em consideração, né? Então, eu acho muito fortuita a forma como vocês apresentam o projeto, pensando novas e velhas, né? Que não são velhas, né? Na verdade, são desigualdades que são... tem uma pesquisadora aqui de Belém, a professora Zélia Amador de Deus, que na tese dela, ela fala, por exemplo, do racismo como uma persona, e essa persona usa máscaras para se disfarçar. Então, seria assim, né? Pensar nessas desigualdades como reconfigurações de uma mesma persona, né? Então, a gente sabe, por exemplo, hoje nós temos a Amazônia, é a região, junto com o Nordeste, mas a Amazônia especialmente é uma região que tem a pior infraestrutura de internet. Nós somos a região com menor quantidade de fibra ótica, e existe uma propaganda aí, né, governamental, de que a Amazônia está crescendo em conexão. Mas está crescendo para quem, né? Quem é que está tendo acesso a esse digital? E como é que está tendo acesso? Então, os governos viram e dizem assim, né? Vamos digitalizar, vamos tornar democrático. Mas democrático como? Né? Se a gente sabe que pensar o acesso, pensar o uso e pensar a apropriação dessas tecnologias digitais, ela não é uma coisa intuitiva. Ela tem um código, ela tem uma linguagem, ela tem uma engenharia própria. Então, as pessoas precisam ser aproximadas desse digital de maneira responsável e, inclusive, conhecendo o que tem por trás dessa maravilha da internet, dessa maravilha da facilidade digital. Então, entender que as grandes empresas de tecnologia, elas têm interesse na Amazônia tanto quanto empresas como a Vale, como as mineradoras em geral. Tem uma outra pesquisadora também, ela é geógrafa, a professora Maria Célia Coelho. Na década de 80, eu não vou lembrar agora o ano exatamente, mas a Célia escreveu um artigo em que ela diz ela está discutindo ali as questões ambientais, as questões das licenças e as explorações dos territórios. E tem uma coisa que ela fala, ali naquele artigo já, na década de 80, ela usa a seguinte frase: a tecnologia não é neutra. Então, para explorar o solo, para explorar o território, a Vale ou outras empresas, elas escolhem as tecnologias que elas vão usar. E hoje a gente pode pensar nesse digital da mesma forma, da mesma forma. Então, o boletim de vocês, eu acho ele incrível, e eu vou usar muito na tese, com certeza, porque vocês trazem os projetos, vocês apresentam um projeto e depois vocês mostram, né, quais são as vantagens e as desvantagens, e vocês trazem isso que eu estou falando. Né? Então, quem é que realmente está tendo acesso a esse digital? Como é que ele está sendo usado? Quem é que conhece os meandros dessa economia? Quem é que sabe sobre essa linguagem? Se você pensar os povos indígenas, que são obrigados a falar em português, para eles se aproximarem do digital, eles são obrigados a falar inglês. E aí? Como é que fica a própria língua deles? Por que essa linguagem, a própria língua indígena, as línguas indígenas não podem ser usadas para construir essas plataformas, né? Enfim. Então, são essas as dicotomias, né? Existe, sim, aí uma grande vantagem, lógico, desse digital, a gente sabe disso, em alguma medida ele estreita fronteiras, ele aproxima a gente, mas a gente também precisa cuidar, né, dos nossos povos, dos povos tradicionais, quilombolas, indígenas, ribeirinhos, para que eles não sejam sequestrados pelos falsos encantos, né, pelas falácias, que a gente cai, né, dessas tecnologias digitais. Acho que por hora é isso. Não sei se eu respondi, se eu falei muito, mas, enfim, é isso. Falou sim, Tiane. O intuito do boletim é justamente trazer essa discussão sobre as tecnologias, né, as tecnologias digitais, as diferentes formas de apropriação, as potencialidades e também refletir sobre os efeitos, né? Como você falou, são as desigualdades que ainda continuam se perpetuando.
E nesse foco dos efeitos, a Ana, ela pode também comentar aqui um pouco para a gente algumas questões que o boletim fez, ela refletir no campo de atuação. Boa noite a todas e a todos. Agradeço demais o convite para essa conversa e o convite para pensar sobre esses temas, né? Porque, bom, acho importante dizer que eu não sou longe de ser uma especialista na área de tecnologia, né? Esse não é meu foco de estudo, de pesquisa, mas dentro do campo do direito indigenista, né, do tema de demarcação de terras, é claro que a gente convive muito intimamente com o tema da tecnologia. Então, vocês me ajudaram a pensar um pouco sobre isso. Acho que foi um convite de bastante reflexão mesmo, e que eu vou levar de uma forma um pouco mais estruturada, assim, ou pelo menos com mais parceiras de debate, né, nas próximas vezes que eu me deparar com esse tema. Então, bom, vou fazer como a Tiane e fazer uma breve audiodescrição. Então, eu sou uma mulher de 37 anos, sou uma mulher branca, estou vestindo uma blusa preta, numa sala, estou mais ou menos 3 metros de uma parede, ao fundo, onde tem um violão pendurado, tem um quadro de um Bumba Meu Boi e algumas artes indígenas. Bom, agradecendo de novo, então, prazer em conhecê-la, Tiane, um prazer enorme em conhecer Brenda também. Elielson já é parceiro de luta e de pesquisa em algumas frentes, né? O trabalho de pesquisa de Elielson tem sido absolutamente fundamental em processos de compreensão da apropriação de terras principalmente pela mineração internacional. E Selma, eu acho que não me conhece ainda, mas eu sou uma leitora do seu trabalho também, da sua pesquisa, que também me ajuda muito a entender os lugares onde eu ainda começo a pisar, então sou muito grata por essa partilha e pelo convite. Bom, partindo dessa fala da Tiane, que eu acho que foi uma excelente fala assim, para nos situar, né? Porque pensar em tecnologia digital não é pensar apenas em aparelhos, né? Não é pensar apenas em telas que brilham, nos serviços e no consumo que isso nos oferece, é pensar em desigualdades estruturais, né? É pensar em criação de subjetividades, em criação de corpos, né? Porque, como a própria Tiane falou, é muito difícil resistir aos encantos da tecnologia. Para todas nós, né? Então a gente às vezes olha para os pirrais, né? Usando celular, fica, nossa, os pirralhos são viciados no telefone, mas nós adultos e adultas somos viciadas em telefone. Bom, Selma não, já estou sabendo aqui da nossa conversa anterior, mas muitas de nós, né? É um encanto, né? É um fetiche. A gente vive num mundo do fetiche da tecnologia e não de toda a tecnologia, porque é claro que os povos tradicionais e os povos indígenas têm muitas tecnologias milenares, ancestrais, né, que criam mundos, que criam formas de uso do mundo que são, assim, são infinitas, são um patrimônio da humanidade. Mas não é disso que a gente está necessariamente falando, né? A tecnologia fetiche que vem por meio do capital, que é muitas vezes imposta a nós como um destino. Parece que é o nosso destino estarmos sempre super conectados e conectadas, mapeados e mapeadas, né? Alguns de nós, os que conseguem, os que podem estruturalmente ter esse acesso, e os que não têm são, então, marginalizados, excluídos de um destino civilizatório, né? Eu acho que a tecnologia ela tem esse lugar, ela tem esse papel numa forma de pensar o desenvolvimento e a civilização que é extremamente violento e que é colocado como um destino linear de para onde o avanço tende e invisibiliza, né, formas de tecnologia que existem de outras maneiras, que constroem outros mundos e que simplesmente não entram nessa narrativa.
Então, bom, eu estou falando aqui como uma pessoa que assessora alguns movimentos sociais, né? Eu não sou uma pessoa indígena, então eu venho falar no lugar de uma assessoria, sobretudo. E eu acho que quanto a essa primeira pergunta, assim, com relação às políticas públicas, né, e as potências e os problemas, eu fiquei pensando sobre isso. E, assim, é muito difícil, dentro do campo atual do indigenismo, né, dessa interação entre povos indígenas e Estado Nacional, pensar numa experiência de entrada tecnológica que esteja apoiando e fortalecendo as formas de existir no mundo dos povos indígenas. É muito difícil, porque o que a gente vê, na verdade, é que as tecnologias, o, entre aspas, avanço tecnológico, a imposição tecnológica, a apropriação da vida pela tecnologia, que chega nas vidas indígenas, ela é muitas vezes ela é fomentada pelo Estado fora da terra indígena. Então a gente tem um agro super com muita tecnologia, aí caro, um monte de certificação de terras digitais que não servem aos povos indígenas, que a gente viu pela primeira vez em 2020, 2019 a certificação de posses particulares dentro de terras indígenas. Né, por causa de uma instrução normativa da FUNAI. Não existe regularização fundiária dentro de terra indígena, não existe. O domínio da União, né, e o usufruto é exclusivo dos povos indígenas. Então, tudo que tem relação com regularização fundiária, certificação de terras, isso, na verdade, tende a invadir uma terra que deveria estar sendo fiscalizada, né, e garantida pelo Estado. Ao mesmo tempo, eu fiquei pensando, bom, licenciamento ambiental, então, né? O que eu posso dizer sobre isso? Assim, os casos que eu tenho acompanhado, dois casos assim de grandes processos de licenciamento, né? Que são uma mineradora canadense, Belo Sun, uma mineradora inglesa, Cerabi, que está ali em Novo Progresso. Belo Sun está ali na região da Ressaca, Volta Grande do Xingu. Então, pensei, como é que foi a tecnologia, né, como é que foi o uso da tecnologia nesses processos, assim, para entender os impactos desses empreendimentos sobre povos indígenas, digamos, porque a gente está pegando, estou falando aqui de um grupo, né, dentre um mosaico de povos tradicionais que vão ser afetados por esses empreendimentos. Então, o que aconteceu foi que tanta tecnologia que temos, né, para averiguar impactos, projetar impactos sobre os rios, sobre a água subterrânea, como é que vão explodir o subsolo da Ressaca com cianeto, né? Como é que isso vai, então, impactar na estabilidade daquele território? Nada disso foi usado no processo de licenciamento. O que o governo falou foi simplesmente: os povos indígenas estão mais longe do que 10 quilômetros, né? E nesse caso presume-se que não tem impacto, que não existem impactos, né? E os que estão próximos, aí sim a gente faz um estudo, mas assim, se presume que quem está a mais de 10 quilômetros de um sítio de mineração intensiva industrial a céu aberto de ouro não vai ser impactado por aquele empreendimento. Muito embora a gente sabe que existem muitas tecnologias. A própria Norte Energia entrou no processo para falar que essa mina vai inviabilizar Belo Monte. Veja bem, Belo Monte. Então, imagine então as pessoas que vivem daquele rio, que vivem daquela terra. Mas nada disso é usado. O que é usado é uma presunção completamente tosca, assim, sem fundamento científico nenhum, para dizer que não vai ter impacto sobre os povos indígenas um licenciamento como esse. Então, assim, foi muito difícil para mim, foi uma pergunta difícil, porque eu fiquei pensando, não, eu preciso levar uma coisa mais ambígua, né? Onde que está a dobra dentro da qual a gente trabalha e dentro da qual a gente pensa nas brechas? Eu acho que essa dobra, ela existe. Talvez quando a gente for pensar e falar sobre como os povos indígenas se apropriam dessas tecnologias. Aí existe uma ambiguidade, aí existe um espaço para agência, né, para agenciamento, mas em se falando do Estado, é muito difícil encontrar uma ambiguidade, assim. Eu acho que um último ponto que eu queria colocar, porque eu acho que é muito sintomático, assim, de como a gente pensa a identidade, territorialidade e acesso, né,
a tecnologias e a esse mundo, entre aspas, do desenvolvimento. Os povos indígenas têm uma coisa muito curiosa, assim, né? Que eu trago isso aqui porque é uma fala muito típica, assim, da direita conservadora, dos conservadores brasileiros, que assim, indígena que usa celular não é mais indígena, né? Além de tudo, existe essa barreira que, veja bem, se você usa uma tecnologia que é praticamente imposta sobre você, que todo mundo, o mercado existe para te vender essas tecnologias, né? Relógio, celular, televisão, computador, para estudar na pandemia. Como é que alguém ia estudar sem ter acesso à internet, a computador? Não, mas se usa, já não é mais indígena, né? Perde a configuração étnica, não tem mais acesso à terra. Então, essa é uma barreira simbólica muito grande, gigante. E, ao mesmo tempo, as mesmas pessoas que falam isso, e eu falo aqui pelo governo federal, que hoje, infelizmente, ocupa o governo federal, se diz que indígena bom para o país é indígena que planta soja transgênica e que usa maquinário pesado, né, na produção dentro das suas terras. E se faz de tudo para obrigar, né, ou para incentivar esses povos a assumirem esse tipo de tecnologia, de forma de trato, né, com a terra e territorialidade. Então, olha a ambivalência, né? Assim, um povo, uma pessoa que usa uma tecnologia no seu agenciamento, deixa a sua caracterização étnica e, claro, não tem mais acesso aos direitos, né, porque é tudo sobre a territorialidade e a terra, né, e o modo de existir nesse mundo, mas, ao mesmo tempo, se quer indígenas produtivos, né, ligados a um certo tipo de tecnologia que não vai barrar ou resistir às territorialidades, né, capitalistas de apropriação da terra, de acumulação. Então, é esse tipo de contradição, de dificuldade, de barreira não só material, mas simbólica, assim, né, da forma retrógrada como muitas vezes ainda se pensa a etnicidade que são enfrentadas nesse campo. Isso. E essas reflexões, né, Ana e Tiane, em relação a essa forma com que o governo digital ele pode estar pensando a aplicação das tecnologias digitais, e aí o boletim ele vem refletir justamente sobre, ao mesmo tempo que se tem um discurso de celeridade, um discurso de otimização, de modernidade, mas talvez para outros grupos, para os grupos, né, para povos e comunidades tradicionais, aqui para outras formas de saberes, de existência, as tecnologias digitais elas ainda continuam perpetuando desigualdades e ela até significando a aniquilação do próprio direito à vida. Então, mas também também é importante que, como você falou, tem esses defeitos, mas há também, numa seção do boletim, formas com que as tecnologias digitais elas podem ser usadas também nesse processo de defesa territorial por esses povos indígenas, pelo movimento social, pelo movimento negro, pelas organizações que trabalham na luta, né, dos grupos sociais historicamente vulnerabilizados no nosso país, e sobre esse acionamento pelo movimento social, por povos e comunidades tradicionais. Como é que, a partir do campo de atuação de vocês, como é essa experiência do uso da tecnologia na defesa de direitos, na defesa dos territórios? Se a Tiane quiser começar a comentar. Já ia dizer, vai começar por mim de novo? Eu acho que existem aí vários momentos, Selma, dessa relação, né, assim, dos movimentos em relação às tecnologias digitais. Eu acho que se a gente for visse assim, né, uma linha do tempo, então, nas grandes cidades, nas áreas centrais, né, assim, das grandes cidades, os movimentos sociais, eu acho que num começo
veio aquela coisa de estamos num espaço que pertence a todos nós. E, né, estamos aí num movimento democrático da comunicação. A luta pela democracia, pela democratização da comunicação finalmente aconteceu, né? É o pós-tudo, é a pós-exclusão, é a pós-dificuldade, é a pós-tudo, né? E isso eu estou falando só de lugares muito específicos, óbvio, porque se a gente for pensar movimentos quilombolas, se a gente for pensar povos ribeirinhos, povos indígenas que estão nos seus próprios territórios, para essas pessoas, as infraestruturas que permitem essa comunicação demoram muito para chegar. E quando chega de maneira muito precária, muito precarizada, como chegam todos os outros direitos, todos os outros acessos a essas populações, né? Então, a gente veio aí não de uma maneira linear, mas hoje existe já uma preocupação dentro dos movimentos negros, dentro dos movimentos feministas, e eu vejo que isso também atinge várias movimentações dos povos indígenas. Eu conheço aqui mulheres tupinambá, conheço mulheres que estão atentas a isso também, que é hoje a compreensão, né, de que esse espaço ele tem um dono, de que esse espaço tem um proprietário, de que ele atende interesses que não são nossos, que esse espaço não foi feito para a gente, como a gente estava conversando agora há pouco, antes de começar a nossa transmissão. São espaços que nos boicotam por diversos aspectos, por diversas questões. Então, mas mesmo assim, a gente consegue perceber movimentos e tentativas de alguma emancipação em relação a esses controles, a essas vigilâncias, porque a gente pensar, os povos indígenas são vigiados desde sempre. A vigilância, o que se fala hoje de a era da vigilância em relação ao digital, essa vigilância sempre aconteceu. E a Amazônia sempre foi uma região vigiada, extremamente vigiada, a gente sabe disso, né? Assim, o Estado sempre tutelou os nossos direitos, sempre tutelou os nossos povos, a iniciativa privada também sempre teve na tutela dos nossos direitos, sempre teve dizendo para a gente o que era que nos interessava, o que era que a gente deveria, como muito bem disse a Ana. Quantas e quantas vezes eu escutei as pessoas chamando pessoas indígenas de aculturadas, por conta que essa pessoa está usando um celular, porque essa pessoa está estudando na universidade, porque essa pessoa se movimentou. Então, é como se essa pessoa não tivesse o direito de se movimentar. Ela tem a obrigação de continuar naquele lugar que essa cultura brasileira estabeleceu para ela, que é o lugar que sempre que se fala de Amazônia, que sempre que se fala de povos indígenas na grande mídia desse país, se fala em quê? Por exemplo, me desculpem se vocês gostam do trabalho, eu entendo que é um trabalho importante aí imageticamente, mas eu tenho muitas ressalvas em relação ao fotógrafo mais badalado desse país. Então, essa coisa assim, de que eu estive com aqueles povos e foi como se eu tivesse tido contato com o meu ancestral, com o meu antigo. Então, os povos indígenas estão sempre no lugar do antigo na pior das questões. Porque o antigo do indígena é o que sustenta. Eu estou rindo porque aqui nos bastidores estão tendo comentários e eu estou rindo dos comentários em relação à minha fala. Mas a equipe está fazendo comentários aqui. Mas aí acabei me perdendo. Então, são lugares que esses povos são colocados, os povos quilombolas. Gente, quando eu fui embora de Belém em 2001 para estudar, para fazer especialização em São Paulo, me perguntaram se eu já tinha visto o computador na minha vida, se eu já tinha tido contato com o computador. Então, existe um movimento, e olha que eu sou uma pessoa de uma área urbana, eu sou uma pessoa de uma cidade como Belém, eu estudava numa faculdade particular, mas o fato de eu ser daqui me tira a possibilidade de ter o diálogo moderno, né, da modernidade.
Então, os povos indígenas arcam com isso até hoje, os povos ribeirinhos arcam com isso até hoje. Então, ao mesmo tempo, e aí uma coisa que me deixa também muito satisfeita é quanto mais a gente dialoga com quem está lá dentro, com quem não está fazendo fio no Twitter, com quem não está fazendo conteúdo para as redes sociais, quem não está vendendo esse conteúdo para as redes sociais, porque a gente acaba vendendo não, né, gente? A gente acaba dando, a gente entrega de bandeja os nossos pensamentos, as nossas pesquisas, a nossa inteligência para as redes sociais, para as plataformas. Então, a gente trabalha para essas plataformas, né? A gente educa as plataformas, a gente está dizendo, olha, vocês estão errados, vocês estão boicotando não sei o quê, desculpa, eu estou me desconcentrando porque eu estou vendo os comentários. Então, mas aí, por exemplo, no México, tem uma população de uma região do México que eles conseguiram estabelecer, e as mulheres na liderança, é um povo indígena, e eles conseguiram se apropriar do direito ao controle da própria comunicação. Então, por exemplo, existem muitas companheiras militantes feministas que estão trabalhando as rádios comunitárias dentro desses territórios, porque essas rádios, ou trabalhando redes que são redes autônomas, que são formas de mitigar essas vigilâncias e esses controles. E esses povos passam a ter essa comunicação entre si, em terras que a gente sabe que tem aí grandes distâncias, esses povos passam a ter comunicação entre si sem a tutela da iniciativa privada ou do Estado. Porque aí a gente cria outros recursos, cria novas possibilidades de comunicação e realmente entrega a comunicação para essa população. E diz assim, essa comunicação é de vocês e a gente só vai fazer aqui um reparo, né, quando necessário, da infraestrutura e sempre que vocês precisarem da nossa presença, né? Sempre que precisar de algum tipo de conversa, de algum tipo de coisa, mas a gente não está aqui para controlar o que vocês conversam, para vigiar e ouvir, para estabelecer nenhum tipo de controle e vigilância em relação ao que vocês estão produzindo de conhecimento. Então, existem eu tenho essas esperanças, essas pequenas ações que são de esperança, né? Então, de grupos que estão conseguindo, aos poucos, transformar esses usos. Então, já compreendendo que esses usos são usos controlados por alguém, que são de alguém, que são propriedade de alguém. Então, a gente, né, como eu falei no começo, a gente pega essa linha do tempo, então a gente começa de um momento de muito deslumbramento de algumas pessoas, ao mesmo tempo de completa exclusão de outras pessoas, porque essas pessoas não têm realmente... Quando as pessoas dizem assim, os excluídos digitais. Gente, os excluídos digitais são pessoas excluídas, colocadas à margem em todos os aspectos. Não são pessoas que têm muito dinheiro e, de repente, são excluídos digitais. Não é, gente. As pessoas excluídas digitais são pessoas postas em situação de pobreza, são pessoas colocadas como reféns do Estado e da iniciativa privada, como os povos indígenas, como a Ana muito bem pontuou, os povos quilombolas, que aí estão também na luta, né, também pela própria titularidade das suas terras, pelo reconhecimento da sua remanescência, por serem povos que estão ali resistindo há muito tempo, e que são lutas organizadas, especialmente, que são lutas que estão aí, inclusive, sustentando e ensinando as lutas sociais aqui, dentro das grandes cidades. Então, a gente vem desse momento, a gente avança, não sei se essa não é a palavra correta, né, que a gente avance, mas a gente hoje tem aí um movimento de consciência, por exemplo, né, de que o reconhecimento facial ele não é bom, porque ele é racista, que o controle, que os nossos dispositivos, o nosso computador, o nosso celular, ele tem um controle, então a gente precisa tomar cuidado com isso. Então, a gente vem desses movimentos. E hoje eu acredito
que boa parte, não vou dizer que todo mundo, porque a gente sabe que não é, eu trabalho com cuidados digitais e a gente sabe que muita gente está alheia a esse debate, vamos dizer assim, e aos poucos a gente tem aumentado, tem ampliado essa discussão para chegar em quem está numa Resex, para chegar nas pessoas que precisam, inclusive, ter acesso a esses cuidados, porque senão essas pessoas vão continuar vigiadas. Então, Selma, é isso, eu falo muito e às vezes acabo me perdendo. Mas para falar um pouco desses usos dos movimentos sociais, eu acho que ele é um uso bastante heterogêneo, e que vem de uma história também heterogênea. Né? Então, a gente não tem como globalizar esse uso, esses acessos, essas consciências, essas leituras, a gente não consegue globalizar. Nós temos grupos nas favelas que estão organizados também com a sua própria comunicação, nós temos grupos quilombolas em seus territórios que estão organizados com a sua própria comunicação e atentos a essa liberdade, atentos a essa emancipação, como existem agrupamentos indígenas também, já preocupados com isso, alguns projetos que já são efetivos, outros caminhando para isso, né, para essa construção. Então, a gente tem aí agora, 2022, as eleições, e a gente sabe que nesse sentido do digital vai ser uma questão muito séria, a gente vai precisar de muita força entre quem está na linha de frente e quem conhece esses recursos para a gente conseguir mitigar, para a gente conseguir reduzir uma parte desses danos. Né? Então, acho que já passei do meu tempo, que eu vi que a Brenda colocou aqui, mas, enfim, né, de uma maneira... é muita coisa, né? Assim, acho que é um assunto que vem, a Ana foi falando, e eu fui me lembrando de tantas coisas, assim, né? E dizendo, nossa, assim, tem isso, e tem aquilo outro. Mas é isso, eu acho que a gente vem, aos poucos, encontrando possibilidades de fortalecimento e de emancipação. Mas, assim, aos poucos, né? Porque, às vezes, a gente pensa que a gente conseguiu avançar muito e quando vê aquela plataforma, aquela Big Tech, aquela empresa, na verdade, só estava interessada, de novo, aos nossos recursos, o principal recurso que a gente tem, que é o conhecimento e as nossas redes. Né? As nossas redes, as redes que a gente ata nessas lutas, são redes que interessam a essas plataformas. Elas mapeiam a gente de uma maneira que a gente não faz ideia. Então, eu acho que a gente tem esses usos vastos, né? Não são homogêneos e não são, como fala aqui, né? Não são quando as coisas são iguais, né? Assim, não são conhecimentos que estão sendo repassados de maneira equitativa, digamos assim, né? Então, acho que é um pouco disso. Não sei se, de novo, eu respondi. Não, e não só respondeu, como trouxe outras reflexões que o boletim ele vem falar. Quando se fala em meio ambiente, o boletim ele é voltado para o campo ambiental, mas é o campo da disputa territorial, é o campo que vai falar justamente da heterogeneidade. Então, foi muito interessante, porque você também, Tiane, traz essas questões para a gente refletir não só sobre os efeitos, mas sobre realmente controle de dados, vigilância, propriedade, os excluídos digitais e também os cuidados digitais, que são questões que o boletim e o projeto estão nessa reflexão que vem junto da esteira de, ao mesmo tempo que tem essa proliferação e o fetiche da tecnologia, tem também essas questões de segurança para debatermos e refletirmos sobre o uso delas. E o nosso grupo, como ele é um coletivo, eu vou convidar agora o Elielson para se apresentar e ele continuar o encaminhamento do debate com a Ana. Tá mudo, Elielson.
Então, eu vou continuar aqui. Então, Ana, justamente nesse fio condutor das questões que a Tiane traz para a gente, de controle, de vigilância, do cuidado digital, da questão dos espíritos digitais, e ela vem discutindo justamente que existe um uso pelo campo social, mas que ainda precisa ser de forma que contemple essas outras formas, o real significado que esse campo ele precisa da autonomia das redes autônomas de comunicação, de tecnologias. Então, sobre esses temas, na experiência da assessoria, da PIB, no campo de atuação, você relata para a gente um pouco as questões que o boletim ele faz refletir nesses aspectos? Sim, claro. Eu também estou um pouco como a Tiane, assim, são muitas coisas que vêm à mente, né? Então, escutando ela agora, eu fiquei lembrando de uma conversa que eu estava tendo com uma companheira de luta lá do Xingu, algumas semanas atrás, em que a gente estava tentando levantar recursos para colocar a internet em 3 casas de militantes ameaçados ali no território. A gente estava quebrando a cabeça, assim, como é que vai ser? Vai ter que ter antena, antena é caro, porque essas pessoas estão com a internet que é a Norte Energia que dá a internet para essas pessoas, então pode ser cortado a qualquer momento essa internet, a gente não sabe quem está interceptando. E aí estávamos nesse processo de tentar organizar, captar recursos, fazer orçamento. Aí no mesmo dia, na mesma hora, um amigo meu me mandou uma mensagem assim que o Elon Musk estava se reunindo com a presidência da República para conectividade da Amazônia inteira. Aí eu falei para essa amiga, bom, a gente não tem uma chance, né? A gente não tem escala, a gente não tem nenhuma chance, porque estamos aqui quebrando a cabeça para conseguir conectar 3 pessoas, porque muitas vezes, em casos de pessoas ameaçadas, a conectividade ela é ambígua também, porque ela é um risco para a segurança da pessoa, porque a pessoa passa a ser mapeável, interceptável, GPS, escuta, hackeamento, né, como aconteceu com a Alessandra Munduruku algumas semanas atrás. Mas, ao mesmo tempo, se a pessoa não estiver no mapa, sim, ela não consegue pedir ajuda. Então, desculpa, estou vendo que acabou o tempo. Isso foi para mim? Não sei. Foi para mim, Selma? Não, tá bom. Ela precisa pedir ajuda, ela precisa estar conectada, ela precisa de rede. Então, de novo, tem essa é a ambivalência, né? E eu acho que eu queria trazer nessa pergunta, né, do uso da tecnologia pelos povos, né, pelos povos indígenas. Então, Tiane trouxe muito bem aqui a heterogeneidade, né? Não tem como falar como se fosse uma coisa só, existem múltiplas apropriações, múltiplas formas de uso, de entendimento, de transformação a partir da tecnologia. E eu pensei em trazer, assim, na verdade, 2 casos que ajudam a gente a pensar, sem mistificar também, mas em pensar em brechas, né, para a construção da autonomia junto com a tecnologia. Então, por exemplo, se a gente pensa que as formas de fiscalização territorial, elas mudaram muito a partir do acesso ao GPS e a celulares em diversas terras indígenas. Então, sobretudo nesses últimos tempos em que o governo abandonou os povos indígenas à própria sorte nos territórios, se formaram muitas guardas locais, né, assim, organizações indígenas partindo da base para fazer a fiscalização dos seus territórios. Isso aconteceu muito no Pará, no Maranhão, segue acontecendo em outras regiões também. E esses processos teriam sido muito difíceis sem o uso de GPS, de celular, da capacidade de gerar bancos de dados, de transferir esses bancos de dados ao Estado. Mas o problema é que aí, como os povos indígenas não têm o monopólio da violência, né, entre muitas aspas, eles dificilmente podem, na mesma escala da ameaça, coibir a ameaça. Então, eles também dependem de um Estado.
E se eles estão ali tentando coibir essa ameaça, mapeando, colocando pontos de desmatamento, de extração ilegal de madeira, de garimpo dentro do território, fazendo denúncias, e o Estado não responde, e a sociedade não responde, o risco a essas pessoas triplica. E as pessoas que estão ali infringindo a lei, entrando no território, elas saem fortalecidas do processo. A gente está vivendo agora uma situação de 2 pessoas desaparecidas, não são indígenas, né? É um jornalista britânico e um indianista da FUNAI, que estavam num território para apoiar a fiscalização indígena no Vale do Javari. Né, denunciando os madeireiros, tirando ponto de GPS, ajudando esses indígenas a mapearem, fiscalizarem e manterem a integridade dos seus territórios. E dentro do contexto em que a gente está, isso simplesmente é isso, coloca as pessoas em situação de conflito, de ameaça, de risco e de violência permanente. Então, é possível fortalecer a autonomia territorial junto com tecnologias? Com certeza é. Mas também não tem como pensar nessas tecnologias dentro de um ambiente político como se fosse um vazio, como se fosse um vácuo, né? Eu pensei também na questão da autonomia sobre o tempo e a atenção, né? Um pouco esse argumento de que as tecnologias elas são máquinas extrativistas de atenção nossa, o tempo inteiro, né? O celular, o computador, que sempre nos oferecem estímulo, sobretudo consumo, sobretudo venda de dados, né? Então, se a gente não está consumindo, a gente está de alguma forma alimentando cadeias de informação que vão para o consumo. E como lidar com a necessidade de construir autonomia sobre a atenção, sobre onde a gente coloca a nossa mente, né? Sobre como a nossa capacidade de concentração, de construção de realidades por meio da concentração, a forma como isso é capturada assim, por diferentes tecnologias. E eu lembrei de uma experiência aqui de São Paulo, dos Guarani, que vivem em Parelheiros, e que estão passando por um processo super longo de debate interno às aldeias sobre como organizar o acesso à internet internamente. Então, são pessoas que sabem que elas querem ter internet, né? Elas vivem aqui ao sul de São Paulo, elas são hiperconectadas, elas trabalham na cidade, elas vivem no território, elas estão retomando e consolidando a posse sobre seus territórios em Parelheiros. E elas gostariam de estar conectadas, mas elas entendem esse risco, né, da captura da atenção, da captura do mundo que se está construindo, dos jovens principalmente, né, do acesso às telas. Então, o processo político ali dentro, que eu acompanhei muito pouco, mas que me pareceu muito rico e muito deliberativo, muito comunitário, foi de pensar quais são os termos que a gente quer a internet aqui. É o tempo inteiro? É parte do dia? Que horas? Que horas? Né? E a comunidade decide conjuntamente de que forma aquele acesso vai se dar, justifica isso conjuntamente, coletivamente, como uma forma de reconstrução da autonomia, claro, sobre o território, porque é uma situação de retomada, mas também sobre as subjetividades, né, que estão sendo ali geradas e criadas no mundo. Então, esses me pareceram, assim, exemplos que é para a gente pensar, né, dentro dessas brechas. Claro, a gente nunca vai ter a escala de implementação de uma grande big tech, né, e eu tenho a impressão também que não é nessa escala que se constroem autonomias comunitárias, mas tem muita gente, muitos casos de pessoas aí pensando nessas dobras, né, pensando nessas brechas, e de forma muito sagaz e muito estratégica, se apropriando a partir das suas formas de organização, né, políticas, que são tecnologias também, de forma que sirvam aos seus projetos de território e de mundo e de subjetividade. Oi, tudo bem, pessoal? Boa noite, bom dia, boa tarde. Meu nome é Elielson Silva, eu sou pesquisador da Universidade Federal do Pará e aqui
componho esse coletivo, junto com a Selma Solange Monteiro e com a Brenda Taqueta. Então, eu queria cumprimentar aqui de maneira muito especial as nossas duas convidadas, a Ana Alfinito e a colega Tiane Barros. Né? Agradeço muito pela riqueza do debate que vocês vêm trazendo aqui. E para encerrar essa discussão, trazendo ou retomando os pontos, vários pontos que vocês colocaram aqui, né? Esse tema que Ana chama do fetiche o fetiche da tecnologia, que também tem a ver com o fetiche dos dados. Nós estamos justamente no momento em que o Big Data está sendo, né, continuamente endeusado, né, como essa nova etapa da civilização. Então, todo esse cuidado, né, com o controle, quem exerce o controle sobre esses dados, quem exerce a soberania sobre esses dados, nesse regime de dataísmo que a gente está vivendo nesse exato momento. Então, eu queria perguntar para vocês duas, muito rapidamente, assim, toda essa discussão que a gente vem tentando trazer desde o primeiro boletim, também aprofundando no segundo, tem a ver com a questão, com a dimensão ambiental no segundo e a dimensão fundiária no primeiro. Né? Como que vocês conseguem observar os pontos, né, de entrelaçamento, de interseção entre esse modelo agromineral que nós estamos assistindo a continuidade desse modelo na Amazônia, né, com todos os seus efeitos nocivos, né, e como que vocês enxergam essas interrelações entre esse modelo agromineral, as chamadas políticas desenvolvimentistas que são implementadas na região e as chamadas Big Techs, que exercem justamente o controle sobre esses dados que são continuamente produzidos e que, nesse momento, estão aí fomentando a chamada digitalização, né, das políticas. Tiane, quer que eu comece essa? Você começou todas? Eu vou ser bem breve, porque, como eu disse, essa pergunta ela é um pouco um mistério para mim, assim, no sentido de que são conceitos muito grandes, né, que estão aí. Então, o desenvolvimentismo, em que lugar que a gente está quanto a esse desenvolvimentismo, né, as big techs, os massivos fluxos de investimento que estão entrando aí, aí para mapear e para apropriar diferentes recursos. Então, eu acho que o que eu diria, assim, Elielson, é que a minha impressão é que existem bases de dados tão enormes mapeando o território amazônico, já muito, muito antigas, assim, e eu sei que as Big Techs devem estar mudando isso, a escala e a velocidade do mapeamento, de uma forma extraordinária, assim, que a gente nem consegue imaginar. Mas me choca, vocês me cortem, tá, Brenda? Por favor, assim, eu sei que a gente tem pouco tempo, já está acabando. Mas me choca que muitos projetos minerários nos quais a gente está lutando, tentando entender, né, são processos muito antigos. São processos de mapeamento de minério dos anos 70. Então, é um projeto territorial, autoritário, antigo, que sobrevive e que ganha novas camadas, porque com mais informação, com mais extração de informação, com mais capacidade de mapeamento, esse extrativismo se torna mais barato, mais possível, né? E nós não temos acesso a essas bases, nós não temos acesso, está tudo mapeado, tem uma nova camada de mapeamento agora, eu estava, né, com essas ideias do mercado de carbono, do REDD, que as pessoas conseguem mapear estoque de carbono em floresta a satélite. Esse é um mapeamento de recurso. Como é que a gente boicota isso? Que tipo de linguagem política a gente tem que desenvolver
para falar que não queremos um mapeamento mercadológico dos territórios. Né? Será que a gente consegue impedir isso? Ou isso é mesmo, de fato, um destino, né, que vai acontecer? Agora, com a entrada das Big Techs, eu sei que a Microsoft, a Amazon estão entrando no ramo do agronegócio, né, vão coletar dados como nunca, vão ser donas de informação sobre solo, sobre clima, sobre produtividade, e que isso provavelmente vai ser um processo que novamente vai reforçar essas estruturas desiguais, das quais a Tiane iniciou a fala dela enfatizando, né? Então, acho que são esses meus comentários sobre esse ponto, e eu acho que é muito importante continuar essa reflexão e aprimorá-la e expandi-la. Vou comentar bem rapidinho, Selma. Eu coloquei aqui como cola para mim, para vocês terem uma ideia. A missão do Google é organizar as informações disponíveis no mundo e torná-las acessíveis e úteis para todas as pessoas. Então, isso é um tipo de garimpo, isso é um tipo de extrativismo, isso é um tipo de furto de conhecimento que a gente já conhece muito bem, né? Assim, essa entrada nos territórios não é pelos nossos direitos, né? Assim, então, esses modelos, Elielson, como a Ana muito bem disse, eu falo disso na tese, são modelos que eles só são requentados, é a história da persona que a Zélia Amador de Deus fala, nessa máscara. Então, assim, a Amazônia é o território mais racializado desse país, é a região mais racializada desse país, em sendo a região mais racializada desse país, é a região que é o maior alvo de todos os boicotes que a gente possa conhecer na história desse lugar aqui. Um outro exemplo desse poderio, também dentro de uma das empresas que a Ana citou, a Amazon, gente, patenteou a Amazon, né? Patenteou. O inglês, Amazon, é da Amazon. Não é mais nosso. É da Amazon, né? Então, se a gente parar para pensar, a nossa região, que não é nem só brasileira, né? Ela tem aqui ela é pan-americana, ela está patenteada por uma Big Tech. Então, eu até falo com as pessoas ao meu redor, que eu falo assim, gente, por favor, não traduzam mais a Amazônia como Amazon. Traduzam, não traduzam, usemos Amazônia. Sempre que a gente for escrever um artigo, ir numa entrevista, escrever uma tag que seja nas redes sociais, nunca mais a gente usa a Amazon, a gente usa a Amazônia, porque é isso que nós somos. Ainda que a Amazônia também já seja um nome colonial, né? Mas para a gente ter pelo menos aí alguma coisa que ainda a gente possa chamar basicamente de nossa, né? Então, o que a Amazon fez, gente, é a apropriação, né? A apropriação de uma região que ela patenteou. Então, tudo isso, assim, todas essas se a gente for pensar, tem muita coisa, assim, né? Tem muitos estudos, por exemplo, sendo feitos em relação ao carbono, no uso da internet, no uso do maquinário, né? Então, e essas empresas, assim, gente, a Norte Energia, a Belusan, elas são as big techs da mineração, e a Amazon, a Google, a Microsoft, a Meta, são as big techs desse digital. Elas dialogam, elas são parceiras, elas estão juntas. Quem está fora somos nós, né? São os nossos. Então, o modelo ele só vai sendo reaprimorado. Eu gosto muito dessa analogia que a Zélia faz, então, desde quando eu li a tese da Zélia, eu uso muito essa analogia dela em relação às máscaras, né? Que ela fala das máscaras do racismo, né? Da persona, do racismo enquanto persona e essas máscaras. Então, é só mais uma máscara, né? E em cima da gente, desse território, que é o território mais racializado
do Brasil e das Américas como um todo, é o território mais indígena, dentro do Brasil é o território mais negro, então é lógico que nada disso é por acaso. Nada disso essas big techs chegaram aqui com acesso das mineradoras. Elas estão juntas, dialogando, construindo e se reinventando, vamos dizer assim, né? Então, para mim, são modelos iguais, Elielson, né? São estruturas, são infraestruturas iguais, assim. Para mim, são criminosas juntas, do mesmo jeito, né? E tem aí o interesse militar, tem aí o interesse do capital, enfim, né? Tem todos os interesses possíveis que a gente sabe. Então, eu não separo, sabe? Eu realmente, como muito bem diz o boletim de vocês, né? São velhas e novas, mas nem são tão novas e nem tão velhas, né? São desigualdades que estão sendo mantidas, estão sendo perpetuadas, estão sendo alimentadas, porque elas... Olha, durante a pandemia foi uma das coisas que eu ouvi assim, muito reais, de duas companheiras indígenas do Amazonas, a gente conversando sobre essa questão da infraestrutura, tem ou não tem, como é que avisa as comunidades que não é para entrar ninguém, que é para parar de circular, porque, né, enfim, como é que foi esse preparo? Porque se para quem está aqui dentro da cidade foi assustador, para quem está onde não tem essa infraestrutura, a coisa foi ainda pior, né? Então, uma das coisas que elas falaram e que para mim assim me marcou é que elas disseram assim, a tecnologia que nós usamos foi a tecnologia do recado. Então, essa ancestralidade, essa sabedoria ancestral, esse conhecimento que é tecido, que é construído, e que, de alguma forma intuitiva, a gente vai combatendo nessas vigilâncias, ela está aí, ela existe, ela resiste, ela também se reinventa. Né? Assim, as nossas tecnologias ancestrais, elas também se reinventam. Elas não pararam nos conflitos de 5 séculos atrás. Elas estão atualizadas, elas sabem dos conflitos contemporâneos, elas lidam com esses conflitos. Acontece que, como alguém disse, eu não sei se foi a Selma, não sei se foi a Ana, como é que a gente pode dizer? Acho que foi a Ana que falou isso. A gente não... As medidas são diferentes, né, de poderio, né, gente? De condições de enfrentamento são diferentes, né? Então, a disputa, a gente, ainda que esteja fazendo a disputa, ela acaba sendo invisibilizada, enfim, por conta dessa falta de condições, né? Tem uma coisa que a Ana falou, que agora eu não me lembro exatamente o que foi, mas que me lembrou também. Se a gente for falar, e aí no campo do digital, eu sei que a gente já está acabando, que a gente já passou do tempo. Se a gente for falar aí do campo do digital, em 2020, eu fiz um artigo e quero ainda melhorar esse artigo para trazer ele cada vez mais atualizado, que durante 2020 nós tivemos queimada, nós tivemos a tragédia de Manaus, nós tivemos a pane de luz elétrica em Macapá, nós tivemos aí uma série de reflexos da infraestrutura na Amazônia em relação a tudo, né? Comunicação, luz, saúde, mobilidade, uma série de coisas, né? O desmatamento, o impacto do desmatamento e da mineração na nossa saúde, como vocês também colocaram no boletim isso. Então, eu me lembrei que eu fui, com tudo que estava acontecendo aqui, eu fui olhar o Instagram para saber o que era que aparecia sobre a Amazônia no Instagram e no Google, nessas duas plataformas. E aí pus lá, gente, de maneira muito simples, a Amazônia. Vocês sabem o que apareciam? Apareciam majoritariamente cenas de turismo, cenas do que o turismo reforça como exótico, né? Essa categoria do exótico. Eram pessoas, em sua
sim, brancas, majoritariamente, e não tinha no mosaico de imagens, eu fiz um estudo só em cima das imagens. Inclusive, a primeira imagem que aparecia, que tinha mais de 1 milhão de curtidas, se eu não me engano, não sei se eu estou exagerando, era de um rapaz com uniforme do exército, no Acre, com um papagaio no ombro, no meio de uma floresta, com a legenda, em algum lugar do Acre. Isso é tão, né, reforço dessa narrativa de que se aqui não tem gente, para que a gente vai ter infraestrutura básica de vida? Né? Que é o isolacionismo, né? A falácia do isolacionismo amazônico. E, gente, o Google, o mosaico de imagens era pessoas indígenas isoladas, reforçando essa narrativa do isolamento, né? Do vazio demográfico, do vazio humano, eram florestas e rios. As imagens do Google eram essas. Do Instagram já tinha mais gente, mas era gente em contexto de turismo e também sempre numa coisa, né, majoritariamente nessa coisa assim do exótico, né? Olha onde eu estou, né? Olha que diferente é um cocar indígena, diferente para quem, né? Mas tudo o que estava acontecendo de tragédia não estava nas duas plataformas em evidência. Então, até no universo do digital, essa comunicação sobre a gente, agora mesmo, no desaparecimento dos 2 homens que não são indígenas, que se vocês forem olhar no Twitter, os assuntos do momento lá, os trends, coloca desaparecimento na Amazônia. A gente continua sendo esse lugar, né, que as pessoas desaparecem, como se fossem num passe de mágica. As pessoas desapareceram. Né? Assim, o indigenista, o jornalista sumiram na Amazônia. Aí aparece a Amazônia lá nos Trend Topics, está lá, Amazônia só por conta do desaparecimento deles 2. Todos os tweets eram em relação ao desaparecimento deles 2. Isso, mas não aparecia o nome deles, aparecia a Amazônia nos assuntos do momento. Então, até nessa comunicação, nessas plataformas, elas também usam esses mesmos modelos de furto, né, de omissão sobre quem nós somos de fato. E o que nós somos de fato é que não cabe numa hashtag. O que nós somos de fato é que nós não somos homogêneos, né? E a luta ela vai continuar ainda por muito tempo, né? Dessa briga por aquilo que é nosso, e o que a gente precisa fazer é fortalecer essas comunidades, né? Porque senão é isso. Imagina, se em São Paulo refletiu o desmatamento na Amazônia, refletiu em São Paulo, como é que 10 quilômetros não refletem na comunidade? É bizarro, né? Assim, quais são as vidas que realmente o governo está preocupado? Quando a queimada atingiu lá em São Paulo, aí em São Paulo, onde está a Ana, o Brasil inteiro parou para falar naquilo. Todo mundo falou sobre isso, porque incomodou em São Paulo. Agora, 10 quilômetros, né, Ana? Eram 10 quilômetros? 10 quilômetros de distância não vai impactar na vida daquelas pessoas. Não é bizarro isso? Não é bizarro? Né? Se a gente parar para dizer assim, quais são as distâncias, de que distâncias nós estamos falando, de que perigos, né, e que vidas nós estamos falando. E a mesma coisa são as Big Tech, gente. A mesmo formato de atuação, o mesmo formato de sequestro, elas exercem também. Né? O que a gente precisa fazer é discutir muito, como a Ana falou, e tentar construir esses outros caminhos, que são caminhos de emancipação, né? Porque os casos de pessoas que são defensoras de território, que são mapeadas, como a Ana falou, e ameaçados, gente, não está mapeado. Não está mapeado. A gente não tem dimensão da quantidade de ameaça que, por exemplo, os povos indígenas e os povos quilombolas recebem, que as lideranças recebem. Nós não temos noção disso. A gente fica sabendo assim, uma pessoa como a Ana vem e fala, eu, pelo meu trabalho, conheço também situações, mas a gente não tem uma coisa que traga, de fato, esses dados para a gente. A gente não tem ainda isso mapeado, né?
Então, enfim, tem muita coisa ainda para a gente construir. Falei mais do que os 5 minutos, Brenda, perdão. Não, foi ótimo, Tiane. Então, já encaminhando para o Gente, eu encerramento. queria fazer o último comentário. Se a Selma não se importar, eu acho que foi muito legal. Eu fiquei com a missão triste de controlar o tempo de todo mundo, que é horrível essa missão, quase censura, né? Então, eu procurei o máximo possível, enfim, não interromper vocês, desculpa ficar colocando sinaizinhos aqui. Eu acho que foi muito bom ouvir vocês. Eu acho que esse encerramento, a pergunta final sobre capitalismo de extração, que fez a gente pensar nessa ideia, né, de capitalismo de extração que opera aqui na Amazônia, que vai desde a extração bruta de minério, do que é considerado recurso, que não é necessariamente recurso, né, madeira, enfim, vida, né? Então, vai desde isso até os dados. Então, acho que é importante essa conexão entre território e digital que vocês fizeram. Eu agradeço muito pelas reflexões. Eu acho que elas foram muito valiosas mesmo. Eu acho que foi muito bem lembrado, e a gente comentou na live anterior, né, na webinar anterior, sobre como não dá para pensar a tecnologia sem considerar os processos históricos e territoriais, quando se fala de Amazônia. E isso envolve processos de racialização, como bem lembrou a Tiane, de racismo. O racismo que opera aqui também é o racismo digital, né, na medida em que a gente vai pensar nessa perspectiva da exclusão. E aí a gente tem os desafios, como vocês colocam, né, da gente criar os protocolos, criar pactos, né, públicos. A gente tem que recuperar a noção e a dimensão de público nesse país, né, na medida em que tudo vai sendo privatizado, a vida vai sendo privatizada, né, a natureza vai sendo privatizada, os territórios vão sendo cada vez mais privatizados. A gente precisa recuperar essa dimensão de público para pensar em política, né? Eu acho que a gente está num espaço, e aí eu já vou me encaminhando para o encerramento, mas de agradecer para o Instituto Lula pela possibilidade da gente fazer esse debate e de fazer essa pesquisa pensando nisso, né? Em como é que a gente cria política pública de novo nesse país, né? Voltada tanto para pensar a tecnologia, e aí pensar como é que a gente pode chegar a um patamar de soberania digital, por exemplo, né? Soberania tecnológica, mas sem jamais deixar de considerar que essa tecnologia nunca vai poder estar desconectada do social, né, do social, do cultural. Então, enfim, eu acho que esse foi um momento muito importante para a gente, assim, sabe? A gente pede desculpas, né, pelos atropelos, pelos comentários aqui no chat, enfim, que atrapalharam mas eu acho que foi muito legal ouvir vocês. Eu acho que foi um debate muito rico. Se eu pudesse, eu estenderia por 6 horas, sabe? 12 horas, porque eu acho que a gente tem muito para trocar, assim. E, por último, eu também quero agradecer vocês por fazerem a menção ao Dom Philips, né, e ao Bruno Pereira. E aí a gente deixa a questão, né, onde eles estão, a gente quer saber onde eles estão. E eu acho que esse é um momento muito importante, um espaço muito importante para a gente reivindicar por isso, né, pelo reforço às buscas dele e para a gente saber, né, pela verdade, assim. Então é isso, eu agradeço a vocês, muito boa noite, agradeço a Selma pela apresentação brilhante, ao Elielson, e de coração, assim, muito obrigada à Ana, né, que tem um nome tão bonito, que eu estava aqui pensando no Ana ao infinito, né? Então é um nome super bonito. E a Tiane, que é uma pesquisadora muito querida e, sobretudo, uma pessoa também, né, admirável. Então agradeço a vocês e boa noite, bom dia, boa tarde. Obrigada, gente, muito obrigada. Obrigada.